Tudo certo? Bom, pois então, gente, hoje é um vídeo meio diferente, assim, que eu tô tentando fazer. É um vídeo, assim, uma vibe meio... não sei explicar. Eu me inspirei principalmente no Arvo, se não me engano. Não lembro, ele era do Meteoro antigamente. Então eu gosto muito dos vídeos dele. E ele foi minha principal inspiração. Também tem um vídeo do Ian Neves, também falando sobre. E eu queria deixar bem claro que esse vídeo não é assim, em sua essência, com propósito político. Eu estou falando de algo que eu acabei de criar um roteiro sobre, falando sobre esse assunto, mas eu não quero gerar discussões, sim, políticas, meio prejudiciais. Não quero gerar polarização, né, nesse vídeo. Então, espero que vocês entendam qual é o propósito do vídeo e que você tá livre pra discordar do que eu tô falando, tá bom? Você é livre aí pra discordar do que eu tô falando. Tô aqui apresentando minhas ideias. Eu pesquisei, claro, dados e reportagens, enfim, falando sobre esse assunto. Pesquisei, né? Porque é o mínimo que eu posso fazer como criador de conteúdo. Tenho que pesquisar sobre as coisas que eu falo. Mas não fiquem tipo, meu Deus, ele está falando um monte de coisa. E eu sei que é uma mudança abrupta também no conteúdo desse canal, né? Antes, tipo, que uma semana, um mês atrás eu tava fazendo vídeo de opinião, de treta de internet, e agora eu tô do nada fazendo uns vídeos muito complexos, mas eu espero que vocês entendam. Eu tô tentando buscar algo que eu realmente goste nesse canal, fazer vídeos atemporais, fazer vídeos sobre assuntos que me interessam, porque afinal esse canal é sobre mim e sobre as coisas que eu gosto. Bom, é isso. Vamos começar lendo a primeira reportagem aqui do vídeo, que é: São Paulo tem quase 20 vezes mais imóveis vazios do que indivíduos em situação de rua, segundo o IBGE. Bom, em São Paulo, né, a questão habitacional é muito ruim. Então, o que aconteceu? Em 2021, segundo o dado de 2021, cerca de 40, tem mais de 30 mil pessoas vivendo em situação de rua em São Paulo. Cerca de 47,1% dessas pessoas são pessoas pardas, né? Em relação à etnia. 40,31% se encontra no bairro da Sé, né? Que é aquele bairro com a Catedral da Sé e tudo, é um bairro central de São Paulo. E também 83,4% são do sexo masculino, ou seja, são mais homens, mais pardos e no centro. E bom, em contrapartida, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro divulgado pelo IBGE, São Paulo tem 590 mil imóveis particulares vazios, quase 20 vezes mais do que o número de indivíduos em situação de rua. Ou seja, em São Paulo tem imóveis o suficiente para abrigar 20 vezes a quantidade de moradores de rua na cidade. Agora, por que não está sendo... por que as pessoas não estão indo para lá? Por que não tem gente morando? Já estamos chegando lá. Então, esse aqui é do jornal da USP, né? Caso você queira ver a fonte. Inclusive as fontes estão na descrição. Agora vamos pro Brasil de Fato, né? Que Brasil de Fato é muito bom. Eu gosto bastante. E bom, no Brasil tem 11,4 milhões de domicílios vazios, né? E é quase o dobro de famílias sem moradia. Ou seja, no Brasil inteiro. Não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é em Belém do Pará. Não, é no Brasil inteiro. A gente tem um quadro onde tem vários imóveis vazios e muita gente sem moradia. Então esse é um problema gigantesco. E o número de casas e apartamentos sem uso, sem nada, é praticamente o dobro do número de famílias que estão sem casa, estão sem nada, sem morar, sem lugar para morar, ou com moradias assim horríveis, gente que mora na frente de um esgoto a céu aberto, alguma coisa assim. O déficit habitacional brasileiro alcança, segundo o último levantamento da Fundação João Pinheiro, feito em 2019, quase 6 milhões de domicílios. Eu quero saber se vocês também não acham normal ter quase 6 milhões de domicílios sem nenhuma habitação. É só eu que acho isso um absurdo. Então vamos mostrar um exemplo, né? Porque eu tô falando aqui, dados e não sei o que,
mas eu quero ver exemplos de especulação imobiliária no dia a dia, né? No dia a dia da população. Então aqui, né, no Brasil de Fato, tá falando que na terça-feira, 22 de abril de 2025, os moradores da favela do Moinho, na região central de São Paulo, podem ser forçados a deixarem suas casas. Ou seja, esse pessoal vai sair de casa, mas e para onde eles vão? Para onde eles vão? É isso que a gente vai ver. Bom, a medida faz parte do processo de negociação, entre muitas aspas. Negociação é igual, né? Aqui o significado de negociação seria desapropriar e basicamente tirar pessoas à força das casas delas, entre o governo de São Paulo e a comunidade da área, para que seja liberada para fazer um parque lá. Eles querem fazer um parque. Assim, eu acho que seria ótimo se fizesse um parque na região onde hoje é uma favela. Não devia ter uma favela ali. Devia ser um parque ou alguma coisa assim de útil para a população. Mas, cara, não é assim que você tira pessoas da favela. Como você tira pessoas da favela? Você chega lá, você oferece uma outra moradia em um local bom da cidade, daí você coloca essas pessoas para morar num lugar digno, num lugar bom, e aí você usa essa área que agora estaria vazia para basicamente para poder usar, né, para poder fazer o parque, para poder fazer o que você quiser. Bom, instalada há quase 30 anos no Campos Elíseos, né, que é um bairro no centro de São Paulo, o Moinho é a última favela do centro de São Paulo. E os seus moradores resistem à especulação imobiliária desde então. Ou seja, tem um movimento de especulação imobiliária indo até um Moinho para poder basicamente fazer especulação imobiliária lá e fazer todos esses projetos para construir imóveis e imóveis mais caros e gerar lucro, consequentemente, para proprietários de imóveis e para grandes empresas, construtoras, enfim. Bom, a área pertence à União, mas por dentro passam os trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, né? A CPTM. Então, essa área, eles estão enfrentando a especulação imobiliária. Eles estão basicamente tendo que fazer essa luta para poder ter uma moradia digna e para ter um lugar bom para se morar. Inclusive, aqui ó, agentes do Tarcísio estão enganando os moradores. Por quê? Porque eles não estão tendo uma garantia de local para poder viver, entendeu? Eles estão basicamente à mercê, eles estão a Deus dará, basicamente, eles estão a Deus dará. E não se sabe o que vai acontecer com eles. Mas você deve estar pensando, tipo, pô, cara, é realmente muito ruim isso, né? Pô, vocês estão ali, sem nenhuma moradia. Mas o que a gente vai fazer? O que tem que ser feito? O que tem que ser feito nessa área? Bom, eu vou te dar a solução agora. Eu vou dar a minha solução, a minha opinião, o que tem que ser feito. Na minha opinião, a gente deveria construir conjuntos habitacionais e pegar um monte de moradia que tá sem ninguém, tá abandonado, e revitalizar e deixar pessoas em situação de rua, famílias que são das favelas, enfim, de lugares bons, de lugares ruins para se morar, e deixar elas morando numa região boa da cidade. Isso vale para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Manaus, Belém, Rio de Janeiro, Goiânia, sei lá, todos esses lugares. Sempre, em todas as cidades, você tem uma moradia que está... Sempre tem uma moradia, um jeito de falar, né? Porque sempre tem várias moradias que estão sem ninguém e ninguém faz nada. Tem prédios abandonados, tem apartamentos sem uso só para especulação imobiliária. Isso é um crime no Brasil. Especulação imobiliária é crime. Olha só, é um crime. Mas, mesmo assim, o pessoal ainda pratica. E ninguém é preso. O pessoal vai lá, faz esses crimes de especulação imobiliária e não é preso. E o que acontece, né? Essas moradias estão ali para valorizar o terreno e poder favorecer o aluguel, o preço do aluguel, o preço da venda também. Então, isso que acontece nessas regiões, todas as regiões, é para especulação imobiliária. Não é porque ninguém quer comprar. Assim, não se iluda.
Se você andar pela sua cidade e olhar um monte de construção abandonada, um monte de coisa abandonada, não se iluda pensando, ai, nossa, o pessoal não quer vir pra cá, né? Poxa vida, é uma pena. Não, isso é pra valorizar o preço dos imóveis. E bom, mas você tá dando essa sua solução aí, fica falando, mas me dá um exemplo. Eu quero um exemplo. Pessoal, você deve estar se perguntando aí, tá, você tá falando, mas eu quero um exemplo. Eu quero que você mostre efetivamente como que isso acontece. Bom, eu vou te dar um exemplo da União Soviética. Sim, a União Soviética. E não é o Pernalonga comunista. Não, eu não tô imitando o Pernalonga comunista. Se bem que é um bom meme. Né? Então, basicamente, na União Soviética, tinham essas construções aqui, chamadas Stalinkas. E essas Stalinkas são procuradas até hoje pelo público soviético, pelo público russo, porque elas eram feitas para durar. Não que nem as nossas habitações hoje em dia, os nossos prédios, que são feitos basicamente para serem vendidos. Hoje em dia a mercadoria não tem um caráter de propriedade individual, um caráter de local para moradia, e sim um caráter de mercadoria. Então, ou seja, né, basicamente pondo em português, né? Colocando em português, tirando do grego e indo para o português. Hoje em dia, as mercadorias são uma forma de moradia. Não, pera. Hoje em dia, a moradia, né, a sua casa bonitinha, é uma forma de vender. É uma mercadoria. Não é mais um local feito para você morar. Não se engane. As casas, hoje em dia, as moradias, as unidades habitacionais, são feitas para você vender ou alugar. Então, é por isso que eu gosto muito de uma frase dita por uma pessoa muito legal, o Ian Neves: aluguel é exploração. Então, basicamente, por isso eu estou dando esse exemplo, estou falando sobre a especulação imobiliária e os seus efeitos aqui nas cidades brasileiras. E, enfim, né, esse é o exemplo que eu dou. São as Stalinkas que são muito procuradas até hoje pelo público russo, porque foram feitas para durar. Foram feitas durante a União Soviética, a época de Stalin, e são coisas habitacionais que foram feitas para serem duradouras, não para serem coisas simples que vão se desmantelar e, enfim. Falei pra caramba. Falei para um senhor caramba. Então eu acho que se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo bem maneiro. E é isso. Beijo, tchau.